Olá, aqui é Jonatas Rap do canal Coisa de Técnico. Hoje a gente está de volta com outro vídeo aqui para falar para vocês um pouquinho sobre circuito paralelo. Então vamos fazer uma demonstração aqui de como funciona um circuito paralelo para a gente entender e fazer algumas medições nele. Então eu estou saindo daquela minha fontezinha, 12 volts, sai nesse terminal vermelho aqui, entra no terminal de 10 amperes do meu amperímetro, ele está configurado para medir amperes ali. Sai pelo meu terminal negativo aqui, eu vou entrar com ele aqui no meu circuito, ele vai passar, vai vir por esse terminal, vai se dividir a corrente de entrada total, ela vai se dividir na lâmpada e nesse motorzinho aqui, vai passar por dentro dos dois, vai retornar para a minha fonte através desse terminal aqui. Então eu vou vir com uma corrente total do circuito, vou entrar aqui na minha plaquinha, divide entre os dois elementos consumidores aqui e retorna para a minha fonte. Então vamos visualizar como é que fica isso aqui. Então eu estou com uma lâmpada ligada, uma lâmpada de sinaleira e um outro motorzinho ligado aqui, os dois em paralelo. Nesse circuito eu tenho uma corrente total lá de 1,759 amperes. Tá? Então vamos fazer algumas medições. Eu estou com o meu outro multímetro aqui configurado para tensão. Vamos verificar aqui como é que está a tensão de entrada, 11,7. Eu vou medir quanto de tensão que eu estou consumindo nesse meu motor aqui. Então no meu motor ali, eu estou tendo uma queda de tensão de 11,27, praticamente a mesma queda de tensão da entrada. Na lâmpada, (10,89). Tem alguma diferencinha aí no circuito prático, sempre tem uma pequena diferença. Mas a tensão, tanto de um componente quanto de outro, são iguais no circuito. Elas se dividem, a tensão de entrada, DDP, que entra aqui, a tensão que entra no circuito, é a mesma para ambos. Essa é uma característica do circuito paralelo. Agora vamos observar o efeito da corrente lá no circuito paralelo. Eu tenho uma corrente de 1,750 mA. Se eu desligar, por exemplo, a lâmpada, ela caiu para 67 mA. Eu ligo de volta a lâmpada aqui, a minha corrente lá retorna para 1,752. Se eu desligar o motor, ela fica 1,68 amperes só na lâmpada. Ligo de novo o motor, 1,752. Se eu desligar só a lâmpada, 0,67 mA. Então aqui está o efeito do circuito paralelo. Ó. Eu entro, eu tenho a mesma tensão nos dois consumidores, porém a corrente total do circuito ela se divide em cada componente proporcional à resistência dela, de cada componente. Vocês podem ver que a lâmpada ele consome uma corrente muito maior do que o motorzinho. Então ela consome no circuito, na corrente total lá de 1,75. Se eu desligar a lâmpada, vocês podem ver o quanto cai a corrente total do circuito. Essa é a característica principal do circuito paralelo. A corrente total do circuito ela se distribui de maneira proporcional à resistência de cada um dos componentes, lembrando lá da lei de Ohm, mas a tensão é igual em ambos os componentes, tanto na lâmpada quanto no motor. Então agora nós vamos falar para vocês um outro tipo de circuito, que é um circuito misto. Como é que ele vai funcionar? Eu tenho o meu positivo da fonte vindo aqui nesse fio, ele entra no terminal de 10 amperes da fonte, sai no terminal comum, vem para o meu circuito série, sai dele aqui e retorna para a fonte no terminal negativo. O que eu vou ter de diferente nesse circuito é que eu vou inserir aqui uma lâmpada, uma outra lâmpada em paralelo com esse circuito. Então eu tenho um circuito série e eu vou ter em paralelo com o circuito série uma lâmpada. Então eu vou vir com ela aqui e vou ligar no meu negativo.
eu tenho uma lâmpada e eu tenho o circuito série. No momento, observem a corrente que circula somente nessa lâmpada, 1,72 amperes. Agora, se eu ligar o circuito série em paralelo com essa lâmpada, eu já vou inserir nesse circuito a corrente do circuito série. Então eu passo a corrente total do circuito para 2,845 amperes. Da mesma forma, se eu desligar um dos componentes desse meu circuito série aqui, eu interrompo o circuito, interrompo a lâmpada, mas eu não interfiro na outra lâmpada que está em paralelo. Se eu trocar o componente aqui, o circuito série volta a funcionar. Essa lâmpada aqui, ela vai permanecer ligada, independente desse outro circuito. Se eu interromper, se eu desligar todo aquele circuito, eu diminuo a corrente total do circuito, ela passa a não considerar mais o valor dessa corrente que estava passando no circuito série, e passa a ser só essa corrente da lâmpada. Da mesma forma, se eu desligar essa lâmpada aqui, eu passo a ter só a corrente do circuito série. Então, um circuito misto, ele tem as mesmas características, tanto no circuito série quanto no circuito paralelo. Eu tenho a relação de mesma corrente entre esses componentes, a necessidade de que ambos estejam funcionando, e eu tenho a independência do outro componente paralelo no circuito. E a soma total da corrente, a corrente total do circuito, é a soma de todas as correntes do circuito. Então, no momento que eu tenho um circuito série, a queda de tensão em cada componente pode ser observada se medindo direto nele. Então eu tenho 5,58 volts nessa lâmpada, 5 e pouco na outra, e nessa aqui que está em paralelo, eu vou ter aquela tensão lá da fonte, que é os 11 e alguma coisa aqui, certo? Então eu tenho essas características, olha lá, ó. Caiu um pouquinho aqui, 10,88 volts de tensão nessa lâmpada. Essa é a característica do circuito misto. Então, tá gostando das práticas, tá gostando dos vídeos? Segue o nosso canal, curte os vídeos aí que a gente vai aos pouquinhos colocando mais coisa nova para vocês. Valeu, obrigado.